Shalom. Neste anexo, eu quero dar continuidade a uma, a uma linha de raciocínio que eu estou traçando para que nesse treinamento, cada facilitador, auxiliar, anfitrião e todos os membros do grupo familiar conheçam a nossa história. No anexo anterior, eu contei o primeiro sonho que eu tive nos Estados Unidos. E aí começou a ser delineado o eu tive um sonho. Todo facilitador, anfitrião, auxiliar, membro do grupo familiar, deve ter em mãos. Eu tive um sonho. Porque aí está o perfil de quem somos como Ministério Ágape da Restauração. O eu tive um sonho já foi dito por vários de nós pastores, que é a certidão de nascimento do Ministério Ágape da Restauração. Eu tive um sonho é a descrição antecipada que Deus fez de nós como Ministério Ágape da Restauração. No módulo, ou melhor dizendo, no anexo anterior, contei o primeiro sonho. Lá, Deus me mostrava a igreja de cima. Você pode ir lá pro vídeo, se não assistiu ainda. A igreja de cima, que é a igreja que Ele quer, e a igreja de baixo, que é a igreja que Ele não quer. O Ministério Ágape da Restauração não significa que ele seja a igreja de baixo. Não. Ele nasceu para construir com uma visão que desse possibilidade de ser esse tipo de igreja, a igreja de cima. Agora eu quero relatar o segundo sonho que eu tive lá nos Estados Unidos. Lembre, 12 anos antes do Ministério Ágape da Restauração vir a existir. Por que é importante este segundo sonho? Porque você precisa conectá-lo com o primeiro. No primeiro sonho, eu comecei, depois de ter sonhado, eu comecei a pensar e a orar. Como construir a igreja de cima? E na minha mente vinha Atos 2, na minha mente vinha as palavras de Jesus Cristo que disse que o mundo vai saber que somos seus discípulos se nós nos amarmos uns aos outros como Ele nos ama. Que o mundo vai saber que Ele é o Messias se nós formos um como Ele e o Pai são um. A igreja de Atos dos Apóstolos, todos se conheciam, se ajudavam. Enfim, começou a vir à minha mente, na medida em que eu estava pensando e orando, o que essa igreja de cima é? Esse perfil de tantos textos bíblicos, por exemplo, que diz que nós devemos orar uns pelos outros, suportar-nos uns pelos outros, interceder, amar-nos, enfim, esses mandamentos chamados mandamentos recíprocos. Como construir isso? Vinha também na minha mente o modelo de igreja que eu conheço, que eu fazia parte. As pessoas dispersas, cada uma pensando em si mesma. O pastor não conta com o povo. O povo chega lá para o culto, voltar para casa, buscando seus próprios interesses. Então eu comecei a entrar em conflito entre a igreja de cima, que Deus me falava no primeiro sonho, com a igreja que eu conheço, que eu faço parte, que eu sou membro. E vi que não havia como. Então comecei a me perguntar e a orar, Deus, como fazer isso? Porque as pessoas estão só pensando em si mesmas.
As pessoas te buscam só por interesse pessoal. Eu não sei como fazer isso. Muito embora eu não estava me colocando naquela hora como eu sendo a pessoa que Deus iria levantar para construir isso aí. Eu apenas estava orando e dizendo assim, porque me mostraste isso e como fazer isso. E então nesse tempo, que não sei quanto tempo se passou, a partir desse primeiro sonho, eu tive o segundo sonho. Dentro do Espírito, como construir a igreja de cima. Aí então tive o segundo sonho. Porque eu já havia começado a rascunhar aquilo que eu vinha entendendo, como construir essa igreja de cima. E já vinha rabiscando o que Deus vinha me falando a respeito disso. Mas eu perguntei como? Nós não temos condição. Então o segundo sonho veio para me dizer como. No sonho, eu me via caminhando, tipo numa ladeira, e de repente eu vi um rio muito caudaloso, com muita água mesmo, tanto em termos de quantidade, de largura, quanto de força daquela água. E uma pedra muito, mas muito grande. Só que aquela pedra parecia que havia sido trabalhada, lapidada. Era perfeita, superfície lisa e muito grande na beira daquele rio. Quando eu olhei, o meu pastor da época, da igreja onde eu era membro naquele tempo, estava pescando com uma vara de pescar. E estava lá. Quando eu fui me aproximando, eu vi que ele estava com uma cara de tédio e de aborrecimento ao mesmo tempo. E eu fui chegando perto e ele estava lá sem nenhum peixe, com aquela vara para pescar. Me aproximei, o cumprimentei, parecia que estávamos juntos naquela hora, como eu não estava distante, estava na convivência com ele, o sentimento daquele sonho. Aí eu perguntei para ele se queria que eu o ajudasse a pescar, mas só tinha a vara e o anzol, a linha que ele estava usando. Ele me falou, aborrecido, que não precisava de ajuda. Eu fiquei lá do lado e ele continuou por não sei quanto tempo e de repente, aborrecido, ele jogou a vara no chão e foi embora bravo mesmo. Quando eu vi a vara com a linha e o anzol na pedra, eu pensei, agora eu vou pescar, eu vou ajudá-lo. Quando eu ia pegar a vara para continuar a pescaria, aquela mesma voz que me falou lá no primeiro sonho, durante as vezes que ele me orientou, entra nesse lugar, sobe para a parte de cima, a mesma voz que me dizia, eu quero a igreja de cima, não a igreja de baixo. Essa mesma voz me disse, não pegue nessa vara. Aí eu parei, identifiquei a voz. E quando ele me disse para eu não pegar, ele disse assim, a voz disse assim para mim, não é dessa maneira. Vou lhe mostrar como é que é. E naquele mesmo instante, eu ouvi um barulho ensurdecedor de uma máquina poderosa, sabe aquele barulho poderoso, forte mesmo. E quando eu levantei a vista, era uma enorme escavadeira, gigantesca. O rio era grande, a pedra era enorme, mas a máquina era maior. E o que essa retroescavadeira fazia? Ela pegava de dentro do rio
pedra, areia, o que tivesse, e ia acumulando. Às vezes pegava lá da beira do rio, vinha com mato, com folhas, terra, pedra, e trazia e ia colocando aqui, como fazendo um dique. Eu fiquei tão maravilhado de ver aquela máquina e a força e a potência daquela máquina, que eu não prestei atenção a um detalhe. Quando a máquina pegou numa certa vez, que pegou e a parte de cima levantou, para poder levantar a quantidade de pedra, de areia, para eu continuar formando aquele dique, Deus me chamou a atenção. Eu digo Deus hoje, porque eu creio que foi Deus hoje. Mas a voz, que eu, na época eu fiquei assim, por que a mesma voz disse para mim, presta atenção, quando a máquina, a parte de trás levantou, dizia assim, Espírito Santo. Quando eu olhei, eu disse, não é com a vara de pescar, é pelo poder do Espírito Santo. Mas eu estava tão abismado com a máquina e o poder daquela máquina, e ao descobrir que era o Espírito Santo, e que eu estava entendendo que aquela voz me disse, não é com essa, não é com vara de pescar. Eu vou lhe mostrar como. Eu fiquei tão consumido, admirado com aquela cena, que é assim que normalmente nós fazemos. Quando Deus faz coisas, se move poderosamente, faz milagres, a gente fica tão abismado, contemplando e admirando o que Deus faz, que às vezes perdemos de vista o propósito pelo qual fez ou faz o que fez ou faz. E eu fiquei olhando, a voz veio de novo. Ele disse, olha para o rio. Eu não havia me apercebido que, como o dique já havia sido levantado, o rio começou a segurar as águas, o dique começou a segurar as águas e aqui diminuiu a água. Passava água pouquinho por cima e aqui o nível baixou. Quando eu olhei, eu vi peixes de todos os tamanhos, de todas as variedades, de todas as espécies, assim, amontoados, colando e se enrolando um no outro. Novamente, eu fiquei admirado novamente, porque quando o pastor estava com aquela vara de pescar, a impressão que se tinha é que não havia peixe naquele lugar. Mas quando a máquina segurou as águas e o nível das águas baixaram, ou baixou, os peixes apareceram de todos os tamanhos. E novamente eu fiquei admirado. Lembre, eu fiquei admirado com a máquina. Mas Deus não queria que eu ficasse só admirado. Ele queria que eu aproveitasse a razão pela qual estava me dando aquela força à disposição. A mesma coisa quando eu fiquei olhando para o rio e os peixes pulando. Eu fiquei tão admirado que tivesse tanto peixe onde parecia que não havia. E a avó disse, pule, pegue. Aí eu senti medo. Porque eu pensei, os peixes são muito grandes para a força dos meus braços. Esses peixes vão me esmagar, é muito peixe. E eu não vou ter condição de fazer o que lá dentro? E fiquei com medo. A avó disse, não tenha medo, pule, pegue os peixes.
Aí eu pulei. Caí no meio dos peixes todos e eu comecei a pegar peixes enormes. E me impressionei. Porque eu pegava peixes e levantava aqueles peixes dezenas de vezes mais pesados do que a força dos meus braços, da capacidade que eu teria para levantar. E eu comecei a jogar lá do rio para aquela pedra. Comecei a jogar e jogava peixes, e peixe de todos os tamanhos, de todas as variedades, e comecei a fazer uma montanha de peixes naquela enorme pedra. Aquele medo que eu senti, aquela sensação de que eu não iria dar conta de levantar aqueles peixes e que eles iriam me esmagar, começou a se transformar em alegria, em júbilo, porque eu via peixes enormes que eu conseguia jogar para a pedra e amontoar. E a voz disse: é assim, é dessa maneira, é pelo poder do meu espírito, não é na força do seu braço, é pelo poder do meu espírito. Aí, da mesma maneira que eu acordei no primeiro sonho, gritando, eu acordei suado, transpirando, gritando no primeiro sonho: é a igreja de cima que tu queres, não é a igreja de baixo. E eu descrevia a igreja de cima e descrevia a igreja de baixo. Neste segundo sonho, acordei com os meus gritos, dizendo: é possível, porque eu buscava o quê? Como é que vamos construir a igreja de cima? Não tem como. O século XX, na época era século XX, e as pessoas, interesses pessoais, cada um pensando em si mesmo, como as pessoas estão pensando umas nas outras, se importando umas com as outras? Eu pensei: impossível. Quando acordei nesse segundo sonho, eu gritava: é possível. Não é pela força do meu braço, é pelo poder do Espírito Santo. Vamos construir a igreja de cima, pelo poder do Espírito Santo. E Deus vai nos dar uma enorme pescaria, peixe de todos os tamanhos. E quem estiver neste projeto terá forças maiores do que imagina, porque conseguirá levantar peixes muito mais pesados do que suas forças. Eu pensei: pobres vão ganhar ricos, pessoas com pouca cultura acadêmica vão ganhar pessoas, outros preparados. Não vamos ter medo de levar a palavra aos políticos, aos ricos, aos poderosos. Não vamos, não. Vamos pegar peixe de todos os tipos, porque será pelo poder do Espírito Santo. Não vamos fazer uma pescaria com uma vara de pescar, com um anzol. É uma retroescavadeira que vai preparar tudo pelo poder do Espírito. Aí eu acordei gritando. Daí é que consegui delinear toda aquela descrição do eu tive um sonho. Quando o segundo sonho veio e disse: é pelo poder do Espírito. Por isso que essa igreja do sonho cresce e tem batismo todos os meses. Porque seus grupos familiares são altamente evangelizadores. E no grupo familiar, todos se amam, se conhecem e se sentem responsáveis uns pelos outros. Um beijo no coração. Este é o segundo sonho. Deus os abençoe.